pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos em mais um Clube do Livro. Nós vamos falar hoje de um livro também do Byung-Chul Han, se chama Sociedade da Transparência. Nessa sequência de clubes do livro, creio que esse vai ser o último livro do Byung-Chul Han que a gente vai abordar em sequência. Nas próximas semanas nós vamos mudar os autores, tá? Esse livro, ele dá uma abordagem também sobre sua perspectiva sobre como a nossa sociedade contemporânea está se organizando, em especial nas suas relações econômicas e os reflexos disso para como a nossa sociedade se organiza socialmente. No livro, ele vai dar destaque, então, para essa sociedade da transparência. E o que ele quer dizer com isso? Ultimamente, a gente tem tido a palavra transparência como um sinônimo de coisa boa, né? No sentido de que você garante transparência para ações governamentais, transparência para ações empresariais, e a partir dessa transparência que existe, é possível você realizar um controle sobre ações políticas e governamentais e sobre como as empresas estão funcionando, né? E com isso as empresas conferem confiabilidade aos seus ativos, conferem confiabilidade à sua existência enquanto empresa, né? Com a transparência. Então, hoje nós temos essa palavra, transparência, tida num sentido positivo. Só que aqui, Han ele vai trazer um outro mote, um outro destaque, ou uma outra pegada desse termo que é importante nós nos atentarmos. E assim, ele não que ele seja contrário à necessidade de transparência em governos, e da necessidade da transparência em empresas. Ele não é contrário a isso no livro. E ele fala que o sentido da palavra transparência vai muito além disso. Então, o conceito de transparência que ele aplica não é esse comum que nós temos introjetados nas nossas cabeças, nas nossas mentes. Então, qual é o sentido de transparência que ele vai aplicar? A transparência para ele vai ser uma realidade em que tudo está exposto, tudo está sendo evidenciado, tudo está sendo colocado à mostra. E não só no âmbito dos governos, não só no âmbito das empresas, mas também no âmbito pessoal. E nesse caminho em que tudo é transparente, você não tem nada opaco, tudo é visível, tudo é perceptível, a sociedade vai sendo uniformizada. E nesse processo de uniformização, você tem uma operacionalização, em que você constrói mecanismos para tornar tudo mais rápido, tudo mais célere, para fazer com que haja aí uma produtividade cada vez maior. E dentro dessa produtividade é uma produtividade econômica, mas também é uma produtividade pessoal, em que o próprio ser humano é visto como o protagonista da sua história, como responsável pelo seu sucesso, como o senhor de si mesmo. E é ele que vai fazer ou não o seu sucesso conforme a sua capacidade e a sua vontade. E daí dentro desse empreendimento neoliberal é que se vai construir então essa sociedade da transparência para assegurar esses objetivos estruturais de relações econômicas, né? E essa sociedade da transparência acaba trazendo diversos malefícios para como o ser humano vive. Ele não acaba vivendo, mas sim ele tem uma sobrevivência em que a sua mente e a sua existência não mais passam a ser saudáveis, mas estar num constante cansaço e com o surgimento de diversas doenças mentais em razão dessa autoexploração e dessa culpabilização que é colocada sobre ele caso ele não atinja o sucesso ou caso ele tenha algum erro durante a sua trajetória. Então, Han ele traz esse destaque e ele vai fazer diversos tópicos que a gente pode chamar de capítulos em que ele aborda diferentes aspectos então dessa sociedade da transparência. São 9 tópicos que ele vai colocar e todos os tópicos ele começa com sociedade.
Então, primeiro tópico, sociedade positiva. Segundo, sociedade da exposição. Terceiro, sociedade da evidência. Quarto, sociedade pornográfica. 5, sociedade da aceleração. 6, sociedade da intimidade. 7, sociedade da informação. 8, sociedade do desencobrimento. 9, sociedade do controle. Então, desses diferentes tópicos que ele vai construir nesse livro, que é a Sociedade da Transparência, ele vai argumentar, ele vai transcrever as suas ideias e dialogar com outros filósofos para sustentar o seu argumento de que nós estamos avançando para uma sociedade cada vez mais em que não há uma liberdade real, e sim uma falsa liberdade, uma falsa sensação de liberdade. E tudo isso se dá no pensamento de Han por essa massiva exposição que nós realizamos, né, por esses diferentes mecanismos que estão sendo construídos para realizar um monitoramento de diferentes passos das pessoas, né, e como a gente já viu em outros livros dele, esse monitoramento acontece num nível em que ele consegue até encontrar encadeamentos do nosso inconsciente e, com isso, a partir do nosso inconsciente, organizar estratégias para que haja um domínio desse inconsciente e nós manifestemos comportamentos pensando que estamos fazendo livremente, mas na verdade nós estamos sendo determinados por todo um conjunto de estratégias de afirmação pelo inconsciente, né? Daí é interessante que ele coloca também durante o livro que há uma pasteurização da sociedade, uma homogeneização e uma positivação, na medida em que o negativo é excluído, tudo tem que ser vivenciado dentro de uma positividade, ser estimulado sempre a ter essa visão positiva sobre as coisas e também não passar por essas negatividades, ou pelas dores, porque as dores, elas promovem, no pensamento de Han, elas promovem um projetamento da pessoa para um novo estágio de percepção sobre as coisas. E com isso, você tem algo muito interessante que está sendo discutido no livro, que são os rumos que a nossa sociedade está tomando diante do capitalismo informacional, ou também dessas novas modalidades de relações econômicas que estão sendo construídas e diante dessas novas tecnologias que são sendo utilizadas para a promoção dessas relações. E eu recomendo a leitura para vocês, né? Trago aqui no Clube do Livro justamente para isso. E também a gente possa conversar um pouco mais sobre as ideias que o Han traz. Por isso os comentários estão disponíveis para vocês. Leiam o livro, coloquem o que vocês acharam e fico no aguardo da visão de vocês para a gente construir um diálogo em torno disso. Tá bom? Até mais, um forte abraço.